Bom dia, irmãos, tudo tranquilo? Estamos aqui, hoje, domingo, para estudarmos um pouco a lição da nossa EBD, na nossa escola dominical. Está aí com a revista aí, Expressão, capítulo 6, Confronto de Poderes. Mas antes da gente efetivamente entrar nessa lição, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus nos oriente, em tudo que será feito aqui. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te pedir agora, Senhor, que o Senhor venha nos derramar do seu Santo Espírito para que possamos ter entendimento da Tua Palavra, para que possamos estar aqui estudando a Tua Palavra, aprendendo mais e mais de Ti, que essa Palavra seja viva e eficaz em nossos corações, que possamos entender a Tua vontade através de tudo isso que Tu deixaste para cada um de nós dentro da Tua Palavra Sagrada, Pai. Ajuda-nos a entender, Senhor, tudo que Tu queres. Capacita-me, Senhor, para que eu possa estar desenvolvendo essa lição. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus nós choramos. Amém. Bem, então, a lição de hoje, ela ficou para que nós estudássemos uma das, vamos dizer assim, da parte das histórias da Bíblia, talvez assim, aquela mais fantástica, histórias que já renderam livros, histórias que já renderam até novelas, que fala da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. É muito interessante, talvez seja uma das passagens que a grande maioria, de quem estuda a Bíblia gosta de estudar, e também durante esse tempo aí que eu estive estudando a lição, muita gente gosta de questionar, de tentar arrumar explicação, para tudo aquilo que Deus fez. Então, e aí a gente já começa a pensar nisso, nesse questionamento, do mundo secular, a essa história da saída do povo do Egito, questionando o que não existiu, o que não aconteceu. E aí a gente vê pelo título da lição, Confronto de Poderes. Confronto de poderes. E aí, se você analisar o título e o subtítulo, aí está aí: o poder de Deus nos livra dos poderes deste mundo e do pecado. Então a gente já começa a perceber que todo esse questionamento em cima, da ação de Deus na libertação do povo de Israel do Egito, também já é um confronto, desse poder que impera no mundo, o poder maligno que impera no mundo, contra o poder total do nosso Deus. Então, só para a gente lembrar o que aconteceu, é uma história bastante conhecida, a gente vai procurar desenvolver dentro de aspectos mais atuais, aplicações para a nossa vida. Tudo decorre após a morte de José. Como a gente sabe, José foi vendido como escravo para o Egito, lá virou governador, acabou salvando o povo egito de uma época de fome, e salvando também o povo de Israel, A partir do momento em que a família de José, Jacó e seus irmãos descem para o Egito, naquele momento de seca, naquele momento de fome, ele salva. Você vê que já é um plano de Deus, tudo sob o controle de Deus. Então, a partir daquele momento ali, os filhos de Israel passaram a habitar no Egito e foram se multiplicando. José morreu, aquela geração toda morreu, vieram novos faraós que não conheciam a história de José, e
esses novos paraguaios, com o passar do tempo, né, já era uma prática daquela época, né, você procurar sempre escravizar povos, principalmente povos que não tivessem um poderio militar. Quando a família, né, de Jacó desce, não desceu como um exército, alguns falam 70 e poucas pessoas, 100 pessoas. Esse é um número que chegou lá. Claro que com o tempo foi se multiplicando e a previsão de pessoas que teriam saído do Egito gira em torno aí de 2 milhões a 2 milhões e meio. Né? Então imagina aí 2 milhões, vamos botar aí 2 milhões, né, de pessoas, né, saindo, peregrinando no deserto, atravessando o Mar Vermelho. E não é só pessoas, a gente tinha aí também, vamos dizer assim, a mudança, né? Gado, tudo isso eles levaram, né? Então era literalmente uma caravana imensa. Só para você ter um cálculo do que seria esse pessoal, pensa no Réveillon de Copacabana, né? O Réveillon normal, né, de Copacabana gira em torno de 2 milhões e um pouco de pessoas, né? Então seria aquela praia de Copacabana inteira ali, mais as ruas, avenidas, todas caminhando pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho. Então a gente tem começar a pensar nessa visão, que coisa assim maravilhosa, né? Uma coisa assim que nos deixa até realmente pensando, né, como só Deus para realmente fazer esse tipo de maravilha, esse tipo de milagre. A gente pode ter isso como verdadeiramente milagre. Não é só isso, né? A gente começa a pensar no cuidado de Deus, né? A gente vai ver esse cuidado, né, mais especificamente, que Ele, além de libertar, né, Ele cuidou dessas pessoas, desses milhões de pessoas, durante todo o trajeto, toda a peregrinação até a entrada da Terra Prometida. Né? E, claro, continua cuidando até hoje, né? Ele cuida de nós até hoje. Mas o interessante é que a gente, dentro dessa lição, e aí por ser essa história, vamos dizer assim, fantástica, né? Essa história que deixa as pessoas com uma curiosidade, né? Que deixa as pessoas com essa sensação, né, de poderio do nosso Deus. A gente poderia até trazer para dentro, vamos dizer assim, vamos, como eu falei aqui, já foram criados aí filmes, né, os 10 Mandamentos, novelas, né? E aí quando fala, né, quando a gente vê essa história fantástica acontecendo, a gente pode até dividir essa história, como foi colocado aqui dentro da lição, dividir em capítulos, né? Geralmente a gente tem aí, né, dentro das nossas nosso o mundo secular aí, quando lançam filmes, tem sempre uma espécie de trilogia, né? Trilogia de Star Wars, trilogia de Harry Potter. Vão se fazendo vários filmes, né? Às vezes até mais do que 3, né? Então, mas a gente analisar aqui, a gente tem bem dividido essa história em fases, né? Vamos dizer assim, como se fosse filmes, capítulos, né? Primeiro, essa escravidão do povo pelo Egito. Como a gente estava falando, né? O povo sai, desce para o Egito, a partir dali começa a habitar, vai habitar lá na terra de Gósen, né? Geralmente nessa época há uma previsão de que o Egito, né, que era uma das maiores potências, né, em termos de países naquela época, ela teria em torno aí de 5 milhões de pessoas, né? E
e eles moravam geralmente nas margens dos rios, por causa das terras férteis do rio Nilo, né? E a ideia, né, quando Israel foi, através dos filhos de Jacó foram habitar ali e ficaram numa região chamada de Gósen. Eles foram se multiplicando, né? Deus abençoou, eles foram mais fecundos, eles começaram a ficar com uma população que começou a amedrontar os governantes do Egito. E aí gerou, né, já que você tem uma mão de obra habitando no seu país, uma mão de obra estrangeira, que em tese não tem um exército, não tem uma força política, porque José tinha morrido, começou a escravidão, né, a opressão. E aí aquela geração de uma necessidade de você manter aquele povo escravizado, porque aquele povo é que fazia lá o trabalho braçal, as construções das cidades, as construções das grandes obras do Egito. Então, o povo começou a ser escravizado, e há uma previsão de que entre a descida de Jacó com seus filhos para Israel até a sua libertação, se passaram-se aí em torno de 430 anos. Né? Então, se a gente for analisar, 4 séculos, né, de uma escravidão, né, até chegar um momento em que o povo começa a perceber, e aí uma série de consequências. É interessante a gente analisar, né? A revista até coloca aqui um detalhe que às vezes a gente lê a Bíblia, conhece, né, a narrativa, a história, né, mas a gente começa a pensar, né, em pais e mães, né, trabalhando, né, com uma profunda tristeza, né, de quem tinha matado seus filhos, porque em determinado momento, né, a narrativa lá de Êxodo, né, o faraó, ele manda matar todos os primogênitos, manda matar todos os filhos homens que tivessem nascido, deixar só as filhas mulheres, até com esse medo desse povo ficar forte, né, ter homens para lutar, alguma coisa nesse sentido. Então, pensa numa população, né, trabalhando para alguém que tinha matado seus filhos, estavam matando seus filhos. E aí o povo começa a clamar. Talvez, né, nesse desenvolvimento aí desses 400 anos aí sobre uma servidão, o povo pode ter se acomodado, o povo pode ter se esquecido, né, da promessa de Deus a Abraão. Então a gente começa a conjecturar, né, que muitas das vezes, né, uma opressão, né, uma escravidão, e aí a gente trazendo para a nossa vida, né, a gente pode ter dentro da nossa vida secular coisas que começam a nos escravizar, né, e fazendo com que a gente, se não tivermos um cuidado, esqueçamos de clamar ao nosso Deus, esqueçamos de buscar ao nosso Deus, né? Então, num determinado momento, talvez um momento, vamos dizer, aquele ápice, né, de sofrimento, quando o faraó manda matar, né, todos os homens que nascessem a partir daquele momento, né, o povo tenha se lembrado de Deus, e aí começa a clamar, né, começa a pedir a Deus, né, para que ele liberte daquele sofrimento, daquela escravidão, né, daquela opressão que estava acontecendo, né. Se a gente analisar, a lição coloca, né, que hoje se fala tanto, né, em intolerância religiosa, né? A gente trazendo aí para o nosso meio secular, né? Hoje, quando você vê alguém se
se colocando, né, como cristão, defendendo valores cristãos, né, há sempre uma procura muito forte para descaracterizar, desconstituir qualquer tipo de defesa em relação ao que está aqui previsto na Bíblia Sagrada. Então a gente hoje não tem como, inclusive nós temos aí exemplos bem mais físicos, como a igreja perseguida, né? Todo esse ódio, né, pelos cristãos, pelos valores cristãos. Então isso tudo não é de agora. A gente sabe que essa perseguição ao povo de Deus, ela já vem desde do início lá dos tempos bíblicos. Um exemplo está aí, né? Só que esse primeiro capítulo da escravidão, ele vai começar a se encerrar com um surgimento de um libertador, né? Um surgimento de um libertador que foi Moisés, né? E aí a gente começa a pensar, né? Por que Moisés, né? Por que Moisés? Ora, Deus, ele vai sempre, ele no controle de tudo, ele vai direcionando, e a gente vê que a vida de Moisés foi toda direcionada, né, para ser esse líder do povo de Israel, esse libertador. E aí eu vou perguntar, ele queria ser o libertador? Vamos pensar assim, será que quando ele, né, começou a ter uma consciência, né, a gente vê que em determinado momento da vida, ele já um homem, né, como diz lá no Êxodo capítulo 2, né, ele saiu lá para ver lá o povo, né, os seus irmãos. Aqui diz que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Viu que um certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E aí a gente começa a pensar aqui, gente, Moisés aqui tinha em torno aí de 40 anos, né? Nesses 40 anos, o que ele tinha feito? Será que ele estava... A Bíblia não relata, né? A gente começa a conjecturar. Diz que ele foi criado, né, dentro lá do palácio, como um filho da filha de Faraó, né? Então, sendo criado, e aí a história, né, os historiadores dizem, com a cultura egípcia, né, tudo aqueles conhecimentos técnicos que os egípcios tinham em relação a artes, em relação a escritas. Tanto é que isso também ajudou Moisés, posteriormente, a, inspirado por Deus, escrever o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive escrevendo essa história, né, escrevendo aqui o relato do que aconteceu na saída do povo de Israel. Então a gente vê que Deus tem esse controle, né, escolhendo Moisés, e ele tem esse controle também escolhendo você. Você acha que Deus, quando te chamou, ele não sabe das suas possibilidades? Ele não sabe das suas fraquezas? Ele não sabe da maneira que ele pode te usar? Ora, ele escolhe um menino que foi salvo de uma matança. Olha como que ele vai direcionando. Esse menino é levado diretamente para a casa daquele que era o opressor, né, o grande opressor do povo de Israel. É criado dentro dessa casa, ao mesmo tempo, pela sua família, né, de sangue, criado pela sua mãe, né, através dessa intervenção divina. Como é que Deus vai fazendo? Ou seja, ele é criado com a cultura egípcia, mas ao mesmo tempo criado pela sua família de sangue, com a sua origem de hebreu. E aí, em determinado momento, ele se revolta contra essa opressão, vindo a matar
um egípcio, né, ele se revolta contra essa opressão, e aí tem essa revolta gera um problema entre os hebreus, né, seguindo aí o que a gente estava lendo, né, no versículo 13, de lá, saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espanca teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs como príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? E aí Moisés, né, cai em si, né, sabendo da gravidade do que ele tinha cometido, e aí foge, porque Faraó, né, quando soube que ele tinha matado um egípcio, a história acabou se espalhando, né, ele foge, e aí 40 anos no Egito, ele vai para o deserto. E aí no deserto ele se casa com uma filha de um sacerdote. Olha como é que Deus vai trabalhando, né? Deus vai trabalhando Moisés passa a ser pastor de rebanhos. Olha Deus forjando a liderança. Muitas das vezes a gente não entende aquilo que a gente está passando, muitas das vezes a gente não entende os sofrimentos, muitas das vezes a gente não entende a perseguição, mas isso é Deus trabalhando, forjando você. Pode ser para uma liderança, né? Pode ser para um trabalho que ele vai direcionar. A gente tem que entender que as provações podem, né, nos dar esse crescimento espiritual na busca de Deus, né? Claro que o ideal é que em tudo, né, não só nas provações, mas também nas bênçãos, nas coisas boas, isso nos levasse até esse conhecimento mais profundo de Deus. Mas geralmente, né, a gente procura muito mais na provação. E aí Moisés fica 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, né, vamos dizer assim, fugido da presença de Faraó lá em Midian, se casa, tem filhos, e aí até que em um determinado momento Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés, né, a partir aí do capítulo 3, né, Moisés estava lá com seu rebanho, e um anjo do Senhor, numa chama de fogo, apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, né? Capítulo 3, versículo 2, e ali é o chamado de Moisés. E é muito interessante, né, gente? Que todo mundo sabe a história, apesar de toda essa visão, apesar de Deus já estar trabalhando Moisés ali durante já anos e anos, né? A previsão de que ele tinha 40 anos quando fugiu do Egito e mais 40 anos quando ele retornou para libertar o seu povo, né? Então, Moisés já era da idade de 80 anos, né? 80 anos, né? Que ele começa, vamos dizer assim, aquilo que Deus tinha planejado para ele, né? Com 80 anos, né? Então a gente começa a pensar, né? Está tarde para Deus, né, trazendo para a nossa vida. Será que está tarde para Deus começar a me usar? Né? Está tarde para Deus começar a mostrar a você um chamado para um ministério, um chamado para uma missão, um chamado para você estar cumprindo um dos dons dele, né? O dom de ensinar, o dom de pastorear, o dom de evangelizar, o dom de contribuir, está lá. Nós temos aí inúmeros dons, né, previstos aqui na Bíblia, que Deus pode estar falando com você e você não quer entender, porque inicialmente, né, Moisés quis recusar esse chamado. Lembra lá que ele diz, né? Deus fala para Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu,
do Eveu do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí Moisés diz o quê? Quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus fala com ele, né? Eu serei contigo, né? E este será o sinal de quem te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés continua falando, né? Ele diz, né? Pô, mas eu vou dizer que eu vou em nome de quem, né? Vou chegar lá assim simplesmente. Porque, imagina, Moisés deve ter relembrado os 40 anos dele no Egito, os 40 anos dele criado na casa de Faraó, né, na cultura egípcia. Ele sabia que tinha cometido um crime, ele sabia que a cabeça dele poderia ser pedida, né, ele retornando, apesar desse tempo todo já ter passado, coisas ficavam registradas. Ele conhecia toda, vamos dizer assim, essa dinâmica. Ele sabia que não teria como ele chegar lá e dizer simplesmente, ó, liberta meu povo. Mas Deus vai falando para ele. Disse Deus a Moisés, né? Quando Moisés pergunta, né? O Deus de vossos... este quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. E aí ele vai dizendo, e no final ele já diz que ele é pesado de língua, né? que alguns entendem como sendo, ele era gago, né? Tinha um problema na sua dicção. Então, Moisés, a todo custo, ele tenta se livrar, né, desse cargo, né, de libertador do povo de Israel. E esse pode até ser considerado um dos aspectos negativos, né, da vida de Moisés. Ele tenta recusar um chamado do próprio Deus, Deus falando com ele, né? Ele já tinha assassinado, né, uma pessoa, né? A gente vê que esse assassinato se deu num momento de ira, até a gente, se fosse traduzir aí para o nosso dia a dia, né, no que eu trabalho, seria assim, mas alguém estava maltratando alguém, uma legítima defesa? Poderia até pensar nessa maneira, né? Claro que tem aí os detalhes, né, jurídicos de uma legítima defesa, mas não, foi uma ira, ele ficou revoltado com aquela situação e matou, né? E essa ira, às vezes, também prejudicou o próprio Moisés, né, evitando que ele entrasse na terra prometida, quando ele desobedece Deus lá e fere a rocha 2 vezes. Então, Deus falou para ele, ó, você vai ser o libertador, eu vou te capacitar, né? Eu vou te colocar alguém junto com você, seu irmão. E aí, a partir daquele momento, ele assume essa função. Então, primeiro filme, né, é a escravidão, né, lá do povo. O povo de Israel desce, é escravizado, ele é oprimido, ele sofre, seus filhos são mortos, eles clamam a Deus, Deus ouve. Daquele momento ali, que tudo isso acontecia, Deus já está preparando, né, o libertador. E aí vem a segunda parte, né, dessa história, né? Deus levanta esse libertador, né? Traça ali um plano para a vida dele, criado como filho da filha de Faraó. Depois foge do Egito, vai viver entre os midianitas, se casa, tem filhos, e Deus o chama, fala diretamente com ele, né? E aí a gente passa para aquela parte, né, que talvez seja aquela parte que a gente sempre gosta de contar, né? Aquela luta de Deus contra
o Egito, né? Os deuses do Egito. Algumas interpretações aí sobre as pragas do Egito, e é muito interessante, né? Como eu falei para vocês, a gente estudando aí, lendo algumas coisas, a gente também, né, viu aí questionamentos, né, falando que isso não existiu, as 10 pragas, aquilo não existiu, ou se existiu, dá aquela explicação, porque o rio virou sangue, aí os peixes apodrecem, aí vem mosca, e a mosca faz com que a pessoa viva ali numa espécie de ambiente imundo que gera o piolho pega nos animais, os animais ficam com úlcera. Olha, o pessoal tenta explicar, né? É engraçado, eu lendo, né, essa lição, eu não sei onde eu ouvi isso uma vez, né, que alguém estava questionando, né, mas você acredita na Bíblia? Acredita? Se eu li em algum lugar, eu achei muito interessante da maneira que foi colocada. Mas você acredita mesmo em Jesus, que Jesus veio e morreu pelos seus pecados? Aí a pessoa respondeu para mim assim, olha só, eu acredito, se for verdade, né? Primeiro ele colocou assim, se for mentira, né? Se for uma mentira que Jesus veio para me salvar, que eu vou ter uma vida eterna, não vai ter problema para mim, né? Eu vou morrer, acabou a vida. Agora, se isso for verdade, você que não acredita está com um grande problema. Entendeu? E é mais ou menos isso que a gente vê. As pessoas querem explicar, querem trazer a ciência, e a gente sabe aí, tem muitos fatos bíblicos aqui que já foram comprovados pela ciência, né? Mas as pessoas querem essa dúvida, essa ideia de querer explicar tudo isso, de que não existiu, é justamente um poder, né, que existe no mundo, justamente para afastar você de Deus, né? Essa ideia de descaracterizar, de desacreditar em tudo que está escrito na Bíblia, é justamente para fazer com que você, né, se afaste mais e mais de Deus. Porque a gente tem aí, né, no Carnaval nós estudamos sobre o quê? Sobre fé. Uma das palestras, né, pelo nosso pastor foi justamente a fé, acreditar naquilo que a gente não vê, né? Está lá em Hebreus 11. Então, essa parte que é a parte, vamos dizer assim, se caminhando para a parte final da libertação do povo, né? Deus teve todo um cuidado, né, em remeter, né, em enviar essas pragas para mostrar ao povo egípcio, né, que ele era o Deus sobre todas as coisas, um Deus sobre todo e qualquer Deus humano, né, porque o povo egípcio era um povo completamente idólatra, tinha Deus para tudo quanto é coisa. E eles tinham toda uma estrutura, e é muito interessante que Deus ele vai conduzindo, né, as 10 pragas de tal maneira, né, que vai descaracterizando, né, qualquer criação ali humana referente a qualquer deus egípcio, né? E é muito interessante. Aí a gente procurou aqui dentro aí de alguns estudos elencar, né, esse objetivo, né, com as 10 pragas. Por que 10 pragas, né? Ora, Deus não poderia mandar uma praga logo e matar Faraó? Sim, poderia. Já na primeira, né, chegar lá, mandar alguma coisa lá, alguém matasse lá Faraó e o povo seria libertado. Mas pensa comigo, esse povo, né, que estava ali, todos conheciam essa história da opressão, né? Muitos, né, participaram dessa opressão, escravizavam, eram feitores, aqueles que mataram lá as crianças recém-nascidas,
Muitos ainda poderiam estar ali, filhos poderiam estar ali, sabiam da história. O egípcio tinha essa rotina de efetivamente, né, manter a história sendo sempre registrada, entendeu? Então, Deus ele foi trabalhando o coração, né, do povo de Israel na libertação e a gente vai ver que as 9 primeiras pragas não há nenhuma ingerência, né, efetiva envolvendo o povo de Israel, né? O povo de Israel estava sentadinho ali vendo as coisas acontecer. Nada acontecia com eles. Acontecia com os egípcios e o povo de Israel ali vendo. O povo de Israel ali vendo. Na última praga, na 10ª praga, ele começa a movimentar o povo de Israel. Ele dá, né, atribuições, né, ao povo de Israel na instituição da Páscoa. Então, 9, o povo fica só assistindo, Deus agindo, através de Moisés, através de Arão, Deus agindo. Na última ele fala, agora não, essa é aquela da libertação. Vocês já viram o meu poder e agora vocês vão ter que efetivamente tomar uma posição. Vocês vão ter que decidir a me obedecer, cumprir aquilo que eu vou determinar. As 9 primeiras, né, ele efetivamente, Deus é que tem o controle. Ele chega lá para Moisés, né, toca lá nas águas do Nilo e as águas vão virar sangue. E aí, o povo tem alguma ingerência, o povo de Israel não. E assim vai sucessivamente, né? Então a gente tem algumas relações, né? Como essa aula está sendo gravada aqui através do celular, eu tinha até conseguido aqui alguns quadros referente a essa correlação entre as pragas do Egito e os deuses egípcios, tá? E é muito interessante, né? Eu já tinha estudado sobre isso, né? Essa correlação, e é interessante como que Deus vai trabalhando, né? Por exemplo, primeira praga, o rio, né, Nilo se transforma em sangue, né? Seria uma humilhação contra os deuses Clonum, Hapi, Osíris, Neite, Ator, né? A associação justamente o Nilo era aquela fonte de econômica, né? Peixe, regar as plantações. Então a associação aí atingindo aí principalmente a prosperidade, né, do povo egípcio, né? A primeira consequência aí, a gente sempre coloca assim, a praga, né, a humilhação contra os deuses, né, específicos, a associação e a consequência. A consequência aí foi o quê? Desestruturação econômica, ambiental, religiosa. Segunda praga das rãs, né? Vai uma humilhação contra a deusa Hecate, tá? Também associada à prosperidade, né? As rãs eram consideradas como sagradas, né? E aí, de repente, tem aquela infestação de rãs. As pessoas passaram a ter uma aversão, né, ao que era antes sagrado. Essa coisa que eles tinham em relação a venerar um animal ali, uma rã, começou a ter aquele nojo, aquela aversão. É interessante que nessas 2 primeiras pragas, né, há ali uma tentativa, né, de Faraó, né, eu estou aqui mais ou menos aqui resumindo, né, porque a gente mais ou menos já conhece essa história, né? Depois, se você quiser novamente reler essa história, vai lá a partir do capítulo 7 de Êxodo,
né? E tem lá, né? A partir do 14, a primeira praga as águas se tornam em sangue, tem todo esse histórico. Não tem essa necessidade de eu estar aqui falando, né? A gente já conhece até por causa justamente dessa, dessa história ser uma das mais conhecidas dentro da Bíblia, principalmente em termos seculares, através de filmes, novelas, coisas que nós já vimos, séries, né? Então, a ideia, né, a vontade de Deus, né, com essas pragas foi também totalmente desestruturar. Não sei se vocês lembram, né, quando Josué cerca Jericó, né, que os emissários vão lá na casa de Raabe. Lembram o que Raabe fala? Nós estamos sabendo tudo que vem acontecendo, né, com vocês nessa caminhada aí pelo deserto. Estamos apavorados. Gente, olha só, pensa comigo. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha televisão, rádio, não tinha nada, hein? Então, tudo isso que Deus está fazendo aqui, naquele momento ali, que o povo, de repente, né, lembra que as consequências, na primeira praga lá, né, quando o Moisés vai falar, quer sair, né? Moisés vai falar com o faraó, e o faraó fala para ele, você quer sair? Então agora vai ser mais opressão. Você vê que, né, o povo de Israel fica revoltado ali naquele primeiro momento. A gente já está sendo escravizado, você vem com essa história de libertação, agora a gente vai sofrer mais. E a gente vai vendo isso, que o povo a todo momento reclamava, e depois que foi liberto, reclamava. Então Deus foi trabalhando através de manifestações assim espetaculares, né, milagres realmente acontecendo, o coração desse povo, porque era um povo, né, bem duro, coração duro, né? Apesar de ter uma parte que clamava por Deus, mas a grande maioria estava lá reclamando, né, indo contra Moisés, e a gente vai ver isso nesse decorrer, né, da libertação do povo, tá? Então, primeiro o rio Nilo em sangue, os deuses falei, das rãs, depois as pragas dos piolhos. Aí é uma humilhação contra quem? Contra o sacerdote, porque nas primeiras lá, através de mágicas e outras possibilidades, ciências egípcias lá, eles imitaram, né, aquela praga. A partir dali, a partir da praga dos piolhos, eles mesmos, os próprios sacerdotes, né? Os próprios sacerdotes já dizem, isso é coisa de Deus, a gente não pode fazer mais nada. Tá lá, e fizeram os magos, a partir lá do versículo 18 do capítulo 8, né? Terceira praga, né? Fizeram assim, Arão estendeu a mão, 17, com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muito piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos mesmo com sua ciência oculta para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então aqui você já tem uma humilhação, né? As duas primeiras pragas, os sacerdotes até conseguiram imitar lá através de magia, de ciência, mas quando chega nos piores, eu falo, não tem jeito, isso é dedo de Deus. Então a gente olha Deus trabalhando, né? Deus mostrando, eu sou Deus, eu tenho controle, né? Aí vem a praga das moscas, tá? Os deuses Atbor, Neves, Ra, né? A associação aí seria a beleza e a proteção, né? A consequência, né? O povo egípcio era um povo muito ligado a essa coisa do visual, da beleza, né? Então a consequência foi uma irritação, né? Um incômodo. Por quê? Porque isso só afetava eles,
não afetava o povo de Israel, pois somente os egípcios sofreram, a terra de Gozem nunca era abalada, né? Aí veio as pestes dos animais, né? Quais os deuses, a humilhação contra quais deuses? Pitá, Apis, Ator, Minerves, Ra. Aí já começou a atingir as propriedades pessoais, né? A consequência foi a doença e morte dos animais. Dos hebreus nada, sempre intactos. Você vê que vai toda uma sequência. Aí vem a praga das úlceras, né? Aos deuses Sekhmet e Imhotep. Imhotep até alguns historiadores que ele dizem que já não tinha surgido ainda naquela época, né? Mas seriam deuses de curas, né? Deuses que sempre que alguém ficava doente eram recorridos. Então Deus fala, ó, vai ser da minha maneira, só vai acabar quando eu disser, tá? E sempre tinha aquela coisa, né? Faraó dava aquela falsa impressão de que ia deixar o povo, pedia a Moisés para que a praga cessasse, e aí Deus endurecia o coração. Tudo isso é um plano de Deus, né? E a consequência foi o quê? Doença nos homens, doença nos animais, chuva de pedra, granizos, né? Deuses Nut, Isis, Sete, né? O que fez a chuva de pedra? Prejuízo, né? Prejuízo na agricultura, prejuízo tudo. Já veio uma sequência, né? Já estava com prejuízo dos animais, depois prejuízo da agricultura, né? E isso tudo vai fazendo com que a vida dos egípcios se torne mais penosas. Chegou até o ponto de coisa que o pessoal já estava né, querendo, falando, ó, liberta esse povo, a gente vai morrer. Né? Essa é aquele ápice, né, que está acontecendo. Praga dos gafanhotos também, né? Proteção à agricultura, desordem, trouxe desordem social à época. Você imagina, já tem uma praga, né? Você tem pouca coisa, vem granito, destrói a agricultura, daqui a pouco que está sobrando lá, ou que está se recuperando, vem gafanhoto e come. Aí já começa essa desordem social, né? O povo já começando a ficar revoltado com tudo aquilo, inquietação, fome, né? Praga das trevas, né? A nona praga, né? Os deuses Ra, Amon-Ra, outros, né? Os egípcios tinham Deus Sol, Deus da estrela, Deus da lua, tinham essa... E aí Deus faz com que a terra fique totalmente escura, mas não é escura você não conseguia ver o outro, não tinha fogo, vela que ficasse, clareasse, né, aquela escuridão, aquela treva que Deus mandou, né? Isso, né, gerou, qual foi a consequência? Medo, confusão e descrença nos deuses, né? Chegou uma hora que com certeza o povo deve ter pensado assim, poxa, a gente está aqui apelando para os nossos deuses, eles não conseguem fazer nada contra esse Deus, então não tem jeito, esse é o verdadeiro Deus. E eu acredito que muitos ali, né, tiveram essa percepção do controle de Deus, né? Do favor de Deus para aquele povo. E aí, por fim, vem a última praga, que poderia ser aquele capítulo final, né? A libertação efetiva do povo de Israel. E aí esse título, né, que está aí, o quarto ponto aí da nossa lição, liberdade pelo sangue do Cordeiro, né? A instituição da Páscoa, né? Aqui há uma humilhação, além dos deuses, há uma humilhação de Faraó, né? A gente vê que Faraó, né, na nona praga, chega a ameaçar Moisés, né? Retira-te de mim e guarda-te que não mais te veja o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto morrerás, né? Faraó dá aquela ameaça, ó, vou te matar se você voltar aqui, na nona praga, né?
E aí essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, né? Ele humilha Faraó, humilha todos os deuses, sacerdotes, humilha todo mundo. Há uma consequência, né? A mortandade, a humilhação final, mas a associação, o Faraó deixa de ter o seu herdeiro, né? E aí se associa aquela história, né? Faraó era considerado aquele Deus rei, né? Era equivalente a um Deus, né? E aí você vê Deus humilhando o Faraó, né? Fazendo com que ele deixasse de ter o seu herdeiro, o que seria o futuro Deus rei. Isso não é nada para mim. E ao mesmo tempo, né? Como eu falei anteriormente, ele determina para que Israel cumpra, né, aquele ritual da Páscoa, né? E é muito interessante, né? Alguns historiadores traduzem essa palavra Páscoa como passar por cima, né? Passando por cima, né? E Deus aí, ele chama o povo, né? E eu achei interessante, né, nessa última parte aqui da nossa lição, né? Que ele vai dando lá, né, as instruções. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, né, marcar os umbrais com sangue, né? Olha a gente trazendo isso para hoje, né? Quem é o nosso cordeiro? Através de que sangue nós somos marcados? Através de que sangue nós somos libertos, né? Essa instituição da Páscoa significa, aí veio posteriormente, né, Jesus, né, morre durante justamente essa festa, simbolizando, né, o cordeiro limpo, o cordeiro puro, morrendo pelos nossos pecados, né? E é interessante porque existia ali uma briga, né, uma disputa, né, entre Faraó e Moisés, né? Moisés falando, né, pelo nosso Deus, né? Faraó com os seus deuses egípcios nessa briga. E aí, com certeza, acredito que quando os hebreus começaram a marcar os umbrais com sangue, né? Isso chegou até o Faraó. Imagina, ele deve ter pensado, isso é uma afronta, né? E aqui, né, no último parágrafo aí da página 28, diz lá: este ato representava um grande desafio. O povo deveria decidir se temeria a ira dos egípcios ou a ira de Deus. Marcar suas casas com o sangue do cordeiro significava afrontar Faraó. E se não saísse do Egito, certamente seriam mortos, né? Mas não colocar a marca seria afrontar o Deus de Abraão e trazer sobre si a maldição e morte. Então, lembra quando eu falei antes, né? 9 pragas o povo ficou passivo, né? Na 10ª praga, Deus prova, né? Ele faz, vocês vão ter que fazer, sacrificar isso, cordeiro, vão ter que comer o pão dessa maneira, vão servir ervas tais. Vem toda aquela instituição da Páscoa, marcar, vocês vão ter que fazer para eu livrar os seus primogênitos. Naquele momento ali foi a prova de Deus com o seu povo, né? Para ver se eles realmente acreditavam. De repente precisou essas 9 pragas para que ele podia chegar na primeira e fazer isso, né? Mas não, ele queria, né, conforme a gente demonstrou aqui, desmistificar, né, desestruturar, efetivamente, né, colocar por terra qualquer Deus e falar: eu sou o Deus, eu sou o que sou, eu sou o seu Deus. E aí também provar a Israel: vocês acreditam em mim mesmo, então vocês vão ter que fazer isso. E aí a gente tem, né, a conclusão da história, né? A gente sabe, né, o povo vai embora, né? Os egípcios, né,
eles pedem aos egípcios ouro, algumas coisas, e vão. Aquilo que eu falei, imagina, 2 milhões aí e tantas pessoas, né, caminhando pelo deserto, aí eu cuidar de Deus, uma coluna de nuvem durante o dia para que eles não fossem afligidos lá pelo sol. À noite, uma coluna de fogo para iluminar o caminho, né, lá o acampamento, onde eles ficavam, e para aquecer, porque durante o deserto à noite é frio. Então, todo esse cuidado, mesmo após a libertação, Deus ele foi trabalhando o coração do seu povo. E é interessante, né, porque a gente, às vezes, né, fala assim, caramba, que povinho, né? Povinho de coração duro, né? Quem fala muito isso comigo, às vezes, é Débora. Toda vez que ela lê, né, essas passagens, ela fala, mas que povo de Israel também não é mole, não. Porque a gente é humano, né? A gente já tinha perdido a paciência, a gente perde paciência por besteira, né? Qualquer bobeirinha a gente está perdendo a paciência, né? Se Deus fosse assim, meu Deus, a gente não tinha ninguém, né? Não ia sobrar ninguém. Para a gente encerrar aqui, né, já quase uma hora aí que eu estou falando, né, as aplicações estão aqui no final da revista, muito interessante, né, você justamente traduzindo essa necessidade, essa dureza às vezes do coração dos hebreus, apesar de todas as maravilhas que o Senhor fez, a gente pode trazer para a nossa vida também. A gente tem muitas das vezes essa dureza no nosso coração. E aí é que fala assim, você tem ciência, né, consciência dessas investidas do pecado contra você e sua família, né? Os poderes do mundo, né, estão sempre aí procurando, né, fortalecer essas investidas, né, do pecado contra a nossa vida, né? E a gente tem que ter essa consciência, essa ciência que existe algo trabalhando contra a vida do povo de Deus, a vida de servir, a vida de ser servo de Deus, de praticar a palavra de Deus, né? Você tem percebido todas as investidas e poderes que têm procurado afastar você da abençoada comunhão com Deus? Essas investidas, esses poderes são para afastar cada vez mais você da comunhão com Deus. A gente está num momento complicado, um momento aqui, a gente está tendo uma aula, né, virtual, online. E aí, essa comunhão, se eu não tiver aquele olho no olho, aquele toque no corpo, aquele abraço, muitas das vezes, aquele chorar no ombro, isso pode atrapalhar a minha comunhão com os irmãos e atrapalhar a minha comunhão com Deus. É sério isso, gente. A gente tem visto aí quantas pessoas têm se afastado da casa de Deus, porque tem se esfriado, não tem percebido essas investidas, não tem percebido que isso tem distanciado a comunhão de Deus, né? Você tem reconhecido as grandiosas, as graciosas ações de Deus que superam todos esses poderes, né? Sustentam você na caminhada com Deus. Aí, aquele exemplo que eu estava dando, né? Exemplo não, né? A realidade, né? Coluna de nuvem, coluna de fogo. Isso né, essa ação graciosa de Deus. Foi a ação graciosa de Deus, povo, e hoje a gente tem isso também. Quantas vezes você tem aí uma coluna de fogo iluminando seu caminho, uma coluna de nuvem protegendo você das aflições, né? A gente tem que reconhecer esse cuidado de Deus, tá? E por fim, né, diante disso tudo que a gente viu aqui, você tem efetivamente assumido um compromisso com Cristo no enfrentamento do pecado e do mal? Já pensou nisso? Você tem assumido esse compromisso de pregar a palavra, esse compromisso de fazer a vontade de Deus, esse compromisso de ir contra o pecado e contra o mal? Então, gente, que a gente possa ter essa consciência, né? Ter essa percepção, reconhecimento, esse compromisso de estarmos buscando mais e mais ao nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, né? Que possamos
mais e mais aprender a palavra aí do Senhor, estarmos buscando o Senhor. Amém? Fiquem com Deus, um bom dia aí a todos e até a próxima.